Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui na aula de número 23 do nosso curso de modelagem, tem outra disciplina. Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais. Estamos na parte 3 do capítulo 11, trabalhando sobre o modelo de Ising na rede quadrada, transições de fase e criticalidade. Se a gente lembrar das coisas que a gente viu nas aulas 21 e 22, basicamente na aula de número 21 a gente viu o modelo de Ising na rede quadrada, a solução desse problema, o encaminhamento da solução, a questão da transição de fase que aparece por conta ali do modelo, né, uma consequência natural do modelo da rede 2D. E na aula passada, né, na aula de número 22, a gente acabou trabalhando com um pouquinho mais de cuidado a questão das transições de fase, dos modelos, né, que foram desenvolvidos para lidar com esse tipo de problema. A gente viu sobre a questão das transições de fase de primeira ordem, transições contínuas, viu a proposta do Landau para resolver o problema. Landau que tentou resolver esse problema das transições de fase por uma análise de uma função de energia livre estruturada em termos do parâmetro de ordem esse relacionado com a distância ao ponto crítico, né? Lembrando que acima do ponto crítico o parâmetro de ordem vale zero e abaixo da temperatura crítica o parâmetro de ordem tem um valor diferente de zero ali, que caracteriza o sistema como uma fase ordenada de alguma maneira. E a gente viu também aspectos relacionados a o que aparece, né, como consequência da manipulação das equações clássicas na forma de uma descrição analítica dessas propriedades na vizinhança do ponto crítico. Algo que apareceu dessa construção quando eu apresentei os resultados do uso da equação de Van der Waals, né, como equação de estado para os gases reais. A gente viu que as divergências relacionadas ao ponto crítico elas aparecem, mas a última informação que eu trouxe a vocês, como uma mensagem de despedida e como cenas do último capítulo para que a gente pudesse conversar hoje, foi o seguinte, que quando se confronta esse resultado baseado na proposta do Landau com dados experimentais, os resultados não batem. Então, nesses termos, a gente encerrou a conversa no encontro passado e a gente está aqui, né, iniciando agora a aula de número 23, sendo engrandecida com presença ilustre de Roberto Oliveira, né, que acabou de chegar aqui ao nosso nobre contexto. Desculpa pelo atraso, mas é que você normalmente toca um sininho quando você começa a aula, entendeu? E agora não tocou. Mas e aí eu me distraí. Testando o sistema aqui, vê quem tá ligado, entendeu? É só uma Eu estou estratégia. ligada no sininho, preciso do sininho. Garoto. Mas você tá aqui, isso que importa, entendeu? Sua ilustríssima presença no meio desse ambiente de réis plebeus. Bom, Okay, muito obrigada. O que nós temos então para discutir hoje? A gente vai ficar naturalmente com o terceiro ponto ali, né? Vamos nos debruçar com um pouco mais de cuidado sobre o tema da criticalidade. A gente devotou esse pacote de 3 aulas a fazer uma tentativa de ligação entre esses temas, né? Modelo de Ising na rede 2D, apresentando um fenômeno chamado transições de fase. Dentre as transições de fase,
algo bastante peculiar na região do ponto crítico que a gente está chamando de criticalidade. Também pode ser encontrado na literatura o termo anomalia crítica. Mas a gente pode falar da criticalidade de uma maneira mais leve, né, e não usar esse termo anomalia e tal, né, como se fosse algo que transcende a natureza, mas não, uma manifestação de um comportamento particular, né, manifestado na forma daquelas singularidades, aquelas divergências, aqueles picos nas propriedades, né, que eu ilustrei para vocês, que a própria análise do Landau já era suficiente para exibir no nosso interesse aqui. Bom, então, diante disso, vamos começar aqui a nossa conversa, pensando na criticalidade. Só para a gente se organizar, em termos aqui de expectativas, a gente vai fazer um arco. Eu botei aqui criticalidade parte 1, porque vai ter a parte 2. Mas parte 1 e parte 2 vão acontecer nesse nosso encontro aqui de hoje. Tá? É que antes de voltar ao tema 2, né, voltar para a criticalidade nessa parte 2, eu vou ter que inserir uma discussão ali no meio para justificar um elemento ali da nossa abordagem. Tá? Então, eu vou fazer um arco, né, para dar conta desse assunto da criticalidade. Esse assunto que eu vou botar no meio, eu poderia ter falado em qualquer outro momento, mas a nossa conversa acabou fazendo com que ele aparecesse nesse instante. Deixar a surpresa para vocês ficarem angustiados, com a pressão alta, uma certa taquicardia científica, imaginando o que é essa volta que a gente precisa dar. Bom, então, só retomando, né, uma ilustração, uma imagem que a gente já viu da nossa discussão, esse gráfico aqui que ilustra a ideia do parâmetro de ordem para um sistema fluido, né? Então está ali o parâmetro de ordem, né, como essa diferença entre as massas específicas da fase líquido e vapor, líquido e gás, um sistema fluido, que essa diferença vai diminuindo conforme eu chego aqui na temperatura crítica, a partir dela ele se zera. Quando nós estamos falando em fenômenos críticos, a gente está interessado no que ocorre nessa região vizinha ao ponto crítico. Porém, quando eu falo vizinha, eu poderia até exagerar, dizendo da seguinte forma: é a extrema vizinhança próxima do ponto crítico. É o limite de comportamento na vizinhança extremamente imediata do ponto crítico. O que acontece nos limites quando eu estou chegando ali no ponto crítico? Tá? Então eu estou falando de pequeníssimos desvios de comportamento, né, para pequeníssimos desvios de temperatura, ou se eu inverter esse gráfico, pequeníssimos desvios ali de massa específica, né? Eu inverter aqui, a massa específica passa a estar no eixo X. Então eu estou pensando no limite dessas tendências. Por que eu estou falando isso dessa forma exagerada, né? A extrema vizinhança próxima. Muitos gráficos que vocês vão encontrar na literatura a respeito de fenômenos críticos provocam um certo engano visual. Muitos deles acabam mostrando o eixo da temperatura ou da massa específica e tal, de maneira livre, sem uma escala claramente demarcada. Isso faz crer que a gente estaria lidando com uma variação muito grande da temperatura, da massa específica, coisas dessa natureza. Mas não são. As variações são muito pequenas e os efeitos são muito intensos. Coisas que talvez a gente só consiga mapear de forma organizada analisando uma escala logarítmica, né? Porque aí eu consigo transformar ordens de grandeza numa escala linear,
né? Então, o intervalo entre 1.000 e 10.000 passa a ser o mesmo entre 100 e 1.000, né? Porque eu passo a analisar ali as potências de 10 como a escala do intervalo. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas análises, porque às vezes isso não aparece com muita clareza, tá? Se fala de uma divergência, tá? Mas você não sabe exatamente o, o tamanho dessas variações, principalmente de temperatura. E às vezes a gente está falando de coisas da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5 Kelvin. É algo extremamente sensível. Por isso, algo que eu comentei no nosso encontro passado, de que essa região, essa vizinhança do ponto crítico, é uma região de grande dificuldade experimental por conta da compressibilidade altíssima. Eu comentei isso com vocês, não comentei? Compressibilidade altíssima. Falei, não falei, Leão, Roberta? Sim, sim. Né? Então, compressibilidade altíssima acaba fazendo com que o meu sistema se torne sensível ao próprio campo gravitacional. E eu não consiga avaliar, medir uma determinada propriedade com uma pressão razoável, porque foi perturbado e desestruturou o sistema todo de como ele deveria ser. Então, por isso aí a demanda de fazer experimentos em atmosfera zero, né? Coisas que estão sendo feitas na Estação Espacial Internacional, coisas dessa natureza. Né? E aí, como eu falei, a escala que nos interessa, variações de temperatura da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Eu falo, cara, que termômetro é esse capaz de fazer uma medida de temperatura tão precisa a esse ponto? Né? Mas mais do que medir a temperatura, você precisa garantir que o sistema está num certo equilíbrio termodinâmico para além dos campos presentes, né? Principalmente o campo gravitacional. Então, algo muito, muito, muito refinado, né? Precisa ser bem definido quando a gente está analisando um fenômeno como esse. Bom, aí, algo que a gente também veio comentando ali da aula passada, é que pela teoria do Landau, por aquela formulação matemática baseada no tratamento analítico da energia livre na vizinhança do ponto crítico, que inclusive a gente pegou o caso de uma equação de estado genérica e também viu o comportamento dela, aquilo dava corpo ao que a gente chamou de teorias do campo médio, né? A gente viu, pela teoria do Landau, os seguintes resultados. O parâmetro de ordem nessa região varia com a temperatura, com um expoente de meio, e que a pressão do sistema varia com a massa específica com expoente de 3, né? Um expoente cúbico. Isso foi uma conclusão da formulação, resultado que a gente chegou lá daquelas análises. Bom, mas o que mais importa dessa análise é o seguinte: aqui, fruto da ideia do Landau, aparecem expoentes universais. Por que universais? Porque eles não dependem do sistema a ser analisado. Aquilo veio de uma formulação termodinâmica completamente geral. Você está pegando energia livre e está analisando na vizinhança do ponto crítico com uma consideração feita com base no parâmetro de ordem. Essa foi a proposta do Landau. Na vizinhança do ponto crítico, parâmetro de ordem tem um valor muito grande, e descrevendo o sistema com base no parâmetro de ordem, eu chego a um comportamento geral, né, baseado em leis de potência. Isso aqui a gente chama de leis de potência, né? Onde aparecem expoentes que independem do sistema, né? Veio ali da análise dos expoentes, das relações que eu fui derivando, série de Taylor e tudo mais. Então, expoentes que aparecem de forma universal. Bom, isso é bem interessante, porque parece que o comportamento crítico, então, pela ideia do Landau, é algo geral, né? E que uma vez que eu consiga descrever energia livre, né,
Se eu souber quem é o parâmetro de ordem do meu sistema, eu consigo descrever comportamento crítico. Maneiro, né? Então, né, só para a gente enunciar essa ideia, a ideia do Landau, o modelo foi baseado em uma análise geral da descrição analítica dos potenciais termodinâmicos na vizinhança do ponto crítico. Só que essa ideia gerou uma boa descrição qualitativa, porém uma má descrição quantitativa. Tá? Então, em termos gerais, assim, do jeitão ali do gráfico, comportamento, estava bacana, mas no confronto ali com dados experimentais, a coisa ficou um pouco frustrada. A gente está falando, Landau está em 1937, tá? Então tem um certo tempinho aí antes da Segunda Guerra, né? Se a gente quer botar uma linha do tempo e tudo mais. É um cara que vem da ciência russa. Aí chegam os anos 1950, 1960, com dados experimentais mais confiáveis. Alguns pesquisadores que estavam trabalhando com liquefação de gases, definição de equações de estado mais precisas e tudo mais, tiveram que desenvolver aparatos experimentais para fazer medidas as mais precisas possíveis, o que englobava, obviamente, essa região. Cabe lembrar que um pouco antes desses anos 1950 e 1960, aconteceram aqueles trabalhos lá, né? Lá em termodinâmica clássica, a gente viu isso, os trabalhos do Pitzer e do Guggenheim, que chegaram àquela descrição consolidada, geral, dos fluidos simples, baseada num diagrama de fases unificado que tinha como variáveis as grandezas reduzidas, né? Aquele espécie de sino de cabeça para baixo, onde várias substâncias apresentam o mesmo comportamento quando representados em grandezas reduzidas, né? Grandezas reduzidas, lembrando ali temperatura reduzida, temperatura sobre temperatura crítica, pressão reduzida, pressão sobre pressão crítica. Então, ou seja, ponto crítico passou a ter um papel fundamental quando a gente está tentando encontrar equações de estado para esses sistemas fluidos e tudo mais. E aí, lembrando, né, do trabalho do Landau, assim, a tentativa de descrever isso de forma teórica, analítica, né, tudo tentando ganhar corpo ali nesses anos, final dos anos 30, anos 40, trabalho do Guggenheim, aquele gráfico que a gente encontra em qualquer livro de físico-química, trabalho de 1944. E aí chega os anos 50 e 60, o pessoal começando a desenvolver traquitanas, equipamentos, para fazer medidas as mais precisas possíveis àquele tempo, da vizinhança do ponto crítico. Tá? Porque a pergunta é a seguinte: diante desses resultados experimentais que colocaram em xeque a teoria do Landau, surge uma pergunta: como descrever corretamente essas variações? Tá? Como é que eu descrevo, então? Eu tenho ideia de que o trabalho do Landau foi fulcral ali, porque deu um jeitão. Quando a gente encontra esse jeitão assim, isso a gente já fica muito feliz. Mas o gabarito é a natureza, né? Então, como é que a gente faz com que o nosso modelo, que antes era um jeitão, se torne preditivo para o comportamento dos sistemas fluidos e tudo mais? Será que tem alguma forma de fazer o modelo bater um dado experimental? Né? A ânsia de todo físico-químico. Só para ilustrar para vocês, eu trago aqui um trabalho de 1952, baseado na medida do calor específico, CV, do gás carbônico, né, o CO2, dióxido de carbono, como função de densidade da massa específica, né, density, na vizinhança aí do ponto crítico. Olha o que ele tem ali como resultados obtidos pela equação de estado. Aqui a nossa bolota branca,
E o resultado medido, trabalho de Michels, cara importante nessa história, 1952. Falei, olha só, a teoria dá esse comportamento aqui e a nossa medida está dando esse pico mais intenso. Pela teoria do Landau, esses picos seriam bastante intensos, né? E assim, parece que ele não é intenso o suficiente para uma propriedade como essa. Como é que eu vou conseguir um modelo para dar conta dessa divergência? Essa que é a grande pergunta. Talvez você esteja se perguntando, mas caramba, é povo chato, quer brincar ali da quinta casa decimal, né, que é os limites desse comportamento, algo tão refinado assim. Às vezes a gente pega ali a tabela, propriedades termodinâmicas, tem duas casas decimais, quando tem uma, às vezes a gente se dá por satisfeito, o pessoal está brigando aí por migalha de precisão, mas na verdade o que se quer, mais do que os números, é compreender exatamente o que está rolando nessa região, né? E embora muito se tenha investido nessa época para descrever o comportamento do sistema, o que acaba motivando o pessoal a trabalhar em cima disso é desenvolver uma teoria que dê conta dessa divergência, que aí sim se confronte com dados experimentais. Porque essas teorias acabam, muitas vezes, sendo ampliadas, né, para outros tipos de sistemas e tudo mais. Então a gente está brigando por isso aqui, tá? Por essa divergência experimental que o modelo teórico, nos moldes lá do Landau, não era capaz de prever, né? Ficava como um pico, uma certa divergência, um aumento, né, na intensidade da propriedade, mas não o suficiente, né? Não o que a medida experimental estava indicando ser. Bom, beleza. Aí a gente, né, como eu falei, anos 50, 60, o pessoal fica brincando um pouco com essas coisas nessa época. Até que chega 1965, Benjamin Whedon, ainda vivo, tá? Lá no Caltech. Professor lá, se não me engano, departamento de engenharia química, não recordo exatamente agora, mas é um velhinho, ainda vivo. Ele pensando, e como um termodinâmico que era, pensando nesse tipo de problema, o que é interessante é que ele vem do lado da química, da engenharia química e tal, ele não é da física, como tradicionalmente a gente tinha nesse grupo, embora já tenha passado por uma galera aí que era meio química, Van der Waals e tal, o próprio Landau era meio físico-químico, mas vai lá. Mas foge um pouco desse lance dos paramagnetos, aquela coisa. Não, parece que o foco se torna um pouco mais sistemas fluidos, né? Equações de estado para gases e tudo mais. Bom, aí o Whedon, num trabalho seminal lá de 1965, ele propõe o seguinte: olha, para eu descrever corretamente a singularidade das propriedades termodinâmicas, né, na vizinhança do ponto crítico, é necessário que, primeiro, você faça uma distinção entre dois comportamentos: comportamento regular e um comportamento que a gente vai chamar de singular. O comportamento regular, ele é função da condição termodinâmica ali do meu sistema. É o que está previsto nas teorias de campo médio. A moda lá do Landau, aquela coisa toda. Equações de estado comuns e tal. São essas tendências do comportamento regular previstas pelas equações de estado tradicionais. E um comportamento chamado singular, que vai ser muito fortemente influenciado pela distância ao ponto crítico, aqui representado pela variação da massa específica em grandezas reduzidas e também da temperatura. O que isso quer dizer? ΔTr é T menos Tc dividido por Tc. Né? Então, a distância na temperatura em relação ao ponto crítico, mas relativo ao ponto crítico. Né? Então, eu divido essa diferença pela intensidade do ponto crítico. É a mesma coisa ali para massa específica. Tá?
Um comportamento regular e um comportamento singular. Essa ideia quer dizer que foi uma sacada interessante de algo que, de certa forma, já era um pouco conhecido da termodinâmica convencional. Afinal, você analisando os sistemas de gases reais, por exemplo, você faz uma distinção dessa natureza em outros termos. Você vai chamar de um comportamento ideal e um comportamento de excesso, né? Então, o comportamento ideal e o comportamento realístico, que aparece por conta das interações. Na verdade, a ideia acaba aqui sendo um comportamento regular, que é o comportamento real das equações de estado, por mais realistas que elas sejam, e um comportamento singular que está ligado diretamente aí à distância do ponto crítico. Né? Como se eu tivesse... Se dá problema nessa região, ela se deve à distância ali do ponto crítico, a gente precisa tratar isso de forma especial. Essa foi a proposta do Idon. Bom, por conta disso aparecer esse F, tá, aqui representa uma energia livre por partícula, é como se fosse uma energia livre Helmholtz por partícula, um Fzão dividido por N, alguma coisa assim. Bom, é natural, então, já que esse Fzinho singular aí, ele vai conter toda a natureza de divergência do fenômeno crítico, é natural que ele vá se traduzir em termos de singularidade nas outras propriedades que vão ser derivadas dele também, né? Então, se a gente quiser calcular CP, compressibilidade isotérmica, coeficiente de expansão térmica e tal, se a gente detém um potencial termodinâmico como energia livre, a gente obtém pelas relações termodinâmicas convencionais, e aí as singularidades do comportamento crítico vão aparecer, né? Essa distinção foi a proposta dele. Mais ainda. Então vamos lá. Essa era a primeira exigência, fazer essa quebra, né? Um comportamento regular e um comportamento singular. E aí tem a parte 2, que talvez seja a mais importante da proposta do Idon. Que essa função singular ela seja uma função homogênea generalizada. Aí ele se meteu numa matemática da termodinâmica desse tipo de sistema, falou o seguinte, olha só, para isso dar certo, essa parte singular aí da minha energia livre não pode ser escrita de qualquer forma. Ela tem que ter uma forma padrão, tá? E a forma padrão é a seguinte, não se assustem, tá? Mas essa proposta da função homogênea generalizada, isso está lá no artigo de Idon como uma espécie de definição que ele mesmo cria. A ideia de uma função homogênea, isso é bastante convencional na matemática, mas ele chama de função homogênea generalizada uma função matemática estabelecida da seguinte forma. Se eu tiver um parâmetro lambda aqui elevado a potências A e B, cada potência relacionada a uma variável desse meu potencial termodinâmico, ela vai ter o valor equivalente a pegar o lambda sem os expoentes, multiplicando pelo valor do meu potencial sem aumentar as propriedades. Né? Então, imagina aqui que seja, vamos dizer que ΔρR seja 1 e ΔTR seja 2. Então, tem esses parâmetros que são multiplicados por 1 e 2. Qual vai ser o valor da função? Então, vai ser o valor lambda multiplicando o valor da propriedade em 1 e 2. Isso é uma propriedade das funções matemáticas. Aí, por conta disso, isso traz consigo duas consequências. Essa proposta do Idon traz duas consequências. Primeira delas, isso faz com que nós tenhamos uma forma, uma espécie de geometria generalizada das equações de estado na vizinhança do ponto crítico. Da mesma forma que o Landau queria, essa proposta do Idon foi mais
vamos dizer assim, correta do ponto de vista de confronto entre dados experimentais e modelos teóricos, que é o que se desejar. Além disso, ele observou que por conta dessa proposta dele, foi possível encontrar relações entre os expoentes críticos das diferentes propriedades. Ora, as propriedades termodinâmicas, elas não estão tão relacionadas que são obtidas umas pelas outras a partir daquelas leis de derivadas e tal, das suas próprias definições. Então, o Whedon, com essa sua proposta, ele obtém os expoentes corretos das expansões para cada propriedade na forma de uma relação entre eles. Então, quer dizer, se vamos fazer só um exercício de abstração assim. Então, se a compressibilidade isotérmica tem uma divergência com esse expoente universal, a outra propriedade lá, a capacidade térmica do calor específico, não faz? Vai divergir com esse outro expoente aqui, porque eles estão interrelacionados. Né? Essa proposta do Whedon, ao escrever o potencial termodinâmico dessa maneira, permitiu encontrar relações entre expoentes críticos para as diferentes propriedades. Como a gente viu lá da própria teoria do Landau, cada propriedade divergia de um jeito, né? Então, você tinha expoentes críticos, aqui ele encontra as relações entre esses expoentes, falando que não é assim não é de qualquer jeito, esses expoentes estão interrelacionados, né? Como se isso que caracterizasse o meu sistema na vizinhança do ponto crítico. Parece que existe uma espécie de comportamento geral do meu sistema norteada pelos expoentes que caracterizam essas divergências. Perceba que até então essa discussão se deu em termos profundamente macroscópicos. Não tem nada de termodinâmica estatística nesse contexto. Tudo se deu em termos de propostas de formas funcionais que atendam medidas que foram feitas mostrando, olha só, essa vizinhança é uma divergência e todos os modelos que a gente tem não dão conta em termos do valor, né, da propriedade medida ali. Então, essa proposta do Whedon tentou melhorar o que se tinha de maneira muito interessante. Essa relação entre esses expoentes críticos é o principal ponto. E essa forma da equação de estado também acabou tendo muita utilidade. Mas, então, para a gente tentar encontrar algo que faça sentido do ponto de vista microscópico para o nosso sistema, a gente precisa fazer uma pausa nessa discussão de criticalidade e tratar um outro assunto que a gente não tratou, para depois retomar esse assunto, que eu preciso desse argumento, eu preciso dessa ideia, e a gente não apresentou essa ideia até agora. Tá? Por isso, até como a gente vai fazer essa rápida mudança de assunto, pergunto para vocês, você que nos assiste em casa, com sua pipoca aí, um baldinho na sua frente, não sei se doce ou salgado, mas tem algum comentário a fazer? Basicamente, ele está reparametrizando perto da criticalidade. Isso, né? Se quiser usar uma outra linguagem, está reescrevendo essas distâncias do ponto crítico, usando vamos dizer, essa ideia da função homogênea. Função homogênea a gente até falou lá em termodinâmica, quando estava pensando nos potenciais termodinâmicos e tudo mais, equações de estado, função homogênea de primeira ordem, coisas desse tipo, né? Aquilo apareceu em algum momento, mas aqui ele usa esse argumento da função homogênea generalizada. Não sei se o Leão queria fazer algum comentário, ele abriu o microfone. Não, tá tudo ok.
caminhando aí, né? Beleza? Uhum. Bom, então o assunto que eu tenho para, como diz a música, dar uma fugidinha, ouçam bem, fugidinha, envolve as propriedades estruturais. Tá? As propriedades estruturais do nosso sistema termodinâmico do ponto de vista microscópico. A gente ainda não falou dessas coisas. Bom, então a gente precisa retomar algo que está lá no na nossa mochila, lá atrás, já um pouco até lá no fundo da nossa mochila, que é relembrar a função de partição canônica para um sistema de N partículas indistinguíveis interagindo sob a ação de um potencial U. Bom, isso aí, teoricamente, a gente já sabe escrever, né? Essa função de partição. Talvez a gente não saiba de cor, porque a gente está aprendendo essas coisas e tal, e convenhamos, né? Isso não precisa saber de cor, mas pelo menos a estrutura precisa estar bem clara para nós. A estrutura dessa função de partição tem uma forma como essa, né? Uma parte dessa função de partição leva em conta os momentos, quantidade de movimento das partículas, e outra parte relacionada com grandezas espaciais, onde o peso ali da distribuição estatística aparece, né, como o hamiltoniano ali do sistema, as energias cinética e potencial, né, aí você faz a integral no espaço de fases para ver todas as possibilidades do teu sistema. Ou, em outras palavras, o quanto do espaço de fases está ocupado por um sistema como esse. Bom, aí o lance é o seguinte, né? A gente pode reescrever, a gente até viu esse tipo de coisa, essa função de partição canônica, né, NVT, da seguinte maneira: colapsar a parte cinética pelo comprimento de onda térmico. Aqui, por favor, não confundam esse lambda que aparece aqui com lambda das funções homogêneas generalizadas, tá? Esse aqui é o comprimento de onda térmico, tá? Então não misturem. Mantive o lambda só para manter a coerência de simbologia. E aí a gente tem a função de partição configuracional, que está interessada nas questões espaciais ali do nosso hamiltoniano, do nosso espaço de fases, que, para um sistema interagente dessa natureza, vai ter o formato, né, da integral para todas as variáveis espaciais, que faltou um D, né? Então é dr1 a drn, exponencial de menos beta U, R1 até Rn. Funções ali das posições de todas as partículas. Né? Então, essa função de partição configuracional, tá? Ou integral configuracional, como às vezes também se chama. Beleza, bom, isso não é novidade, né? É só uma forma de escrever aí o nosso sistema, fazendo uma colapsação do sistema não interagente, que vai ser descrito só por isso aqui, de um sistema interagente, que vai ter essa função de partição configuracional mais complexa. Se fosse não interagente, a gente teria um V elevado a N ali, e isso nos atenderia completamente, mas aqui a gente tem esse peso associado ao potencial de interação. Bom, diante disso, então, o que a gente quer? A gente quer calcular a probabilidade de encontrar partículas em posições específicas em torno de cada uma delas. Essa função de partição a gente vai usar com a finalidade agora, não de calcular propriedades termodinâmicas, potenciais termodinâmicos, coisas dessa natureza. A gente quer avaliar o como que essas partículas se distribuem no espaço. Como que ocorre a organização espacial dessas partículas que constituem o sistema por conta das interações que elas sofrem umas pelas outras, né? Então, será que é possível definir essa probabilidade? Né? Qual a chance de encontrar uma partícula numa determinada posição ou a uma determinada distância, dado que o potencial de interação tem essa forma? Essa acaba sendo a intenção quando a gente está pensando em propriedades estruturais. Diante disso,
cabe a gente perceber o seguinte, que a posição, né, a posição de uma partícula em determinado sistema termodinâmico, um sistema de partículas como esses nossos que nos interessam, é uma variável contínua. E é uma variável contínua, sendo uma variável contínua, é possível encontrar as partículas em infinitas posições. Né? Isso é natural, é quase que uma consequência de uma coisa como outra. E por isso, por conta dessas infinitas posições, a probabilidade de encontrar partículas num único ponto, no limite, é nula. Né? Porque aí a gente vai reduzir um volume completo por um microponto que não tem nem dimensão. Né? Um ponto não tem volume. Então, por definição, a probabilidade de encontrar um determinado ponto é zero. Né? Então, a gente consegue, no máximo, lidar com regiões, volumes, em torno de uma partícula de interesse, onde eu tenho a chance de encontrar uma determinada partícula. Né? Então, volume, a probabilidade de encontrar num ponto só é zero. Aí, por isso, que a gente precisa de distribuições de probabilidade, né, que vão nos permitir avaliar a probabilidade de encontrar a partícula, o ente que faz parte do nosso sistema, uma determinada região, né, do espaço ali, um determinado volume do meu espaço disponível. Tá? Então, a função de distribuição de probabilidade está associada à descrição dessas probabilidades de forma contínua e acaba exigindo cálculo de integrais com limites de integração bem definidos, né? Intervalos bem definidos. Bom, beleza. Né? Então, qual vai ser a probabilidade de encontrar a partícula 1 no elemento de volume dr1 em torno da posição R1, a partícula 2 no elemento dr2 em torno da posição R2, partícula N num determinado elemento drn em torno da posição Rn. Em termos de uma imagem, o que isso significa? Imagina que a gente tem todas as partículas ali constituintes do nosso sistema. Como eu estou trabalhando com distribuições de probabilidade, com a necessidade de trabalhar com integrações dentro de faixas desse volume, o que a gente vai escrever na sequência define a probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada região dr1 em torno da posição que a partícula está ocupando agora. Qual a chance de encontrar determinada partícula na vizinhança dela mesma? Né? É que a gente precisa trabalhar com essas vizinhanças por conta da natureza e das nossas variáveis espaciais. Tá? Então, essa probabilidade ela se estabelece dessa forma. Tá? Então, a gente tem essa probabilidade, né, de isso aqui acontecer, né, de encontrar todo mundo desse jeito, definido dessa forma, para todos os elementos de volume existentes, sendo dado pela nossa função de partição configuracional e os pesos associados à interação ali do nosso sistema. Note que aqui a gente está lidando só com as grandezas espaciais. E o que antes para nós a gente precisava lidar com a função de partição, sendo o denominador das nossas probabilidades, como aqui a gente está vendo só coisas espaciais, quem passa a ser o denominador é a função de partição configuracional, QConf. A gente está só vendo isso, só a distribuição espacial. Né? Então, é adequado para análise. Dessa forma, a energia de interação ela vai ser contabilizada para essa probabilidade, né? Porque aí eu preciso levar em conta ali as energias de interação e tudo mais. Bom, mas aí a gente precisa definir, diante disso, algo que a gente vai chamar de probabilidade reduzida. O que é essa probabilidade reduzida? É uma outra forma de pensar essa probabilidade pensando no conjunto das partículas constituintes do sistema.
Veja o enunciado dessa probabilidade reduzida. É a probabilidade de encontrar as n é menor do que n, primeiras partículas, n é menor que nzão, né? As nzinho primeiras partículas nos elementos dr1 até drn em torno das posições, independentemente da localização das outras que não foram contabilizadas. Essa probabilidade reduzida parece que ela colapsa a informação de várias partículas, deixando de olhar para cada uma individualmente. Mas eu estou vendo o grupo das partículas. Ou seja, em alguma medida, eu estou contabilizando um pacote, um aglomerado de partículas que são essas que foram tomadas em termos quantitativos menor, né, uma quantidade menor do que o conjunto todo ali das partículas. Vou chamar isso aí de probabilidade reduzida. Probabilidade de encontrar as nzinho, esse nzinho menor do que o todo, primeiras partículas nesses elementos em torno das posições de cada uma delas. Tá? E eu deixo algumas de fora. Tá? Então, essa probabilidade reduzida, percebam a notação, ela vai ser bem parecida com a anterior, só que a gente tem aqui o nzinho, e isso faz com que no cálculo dessa probabilidade eu faça a integração de todo o restante, usando o meu potencial de interação. Então, faço essa razão dessa integral, das que não foram contabilizadas, sobre a minha função de partição configuracional. Bom, como as partículas são indistinguíveis, algo que a gente não considerou até agora, a gente ainda precisa pensar nas permutações ali, inúmeras entre elas e tal. Então, isso faz aparecer nessa nossa probabilidade reduzida um produto aqui dos n's e tal, até chegar no ponto que nos interessa, né? Até chegar ali no ponto que nos interessa, onde a gente tem as partículas integradas aqui dentro desse termo e os elementos de volume que nos interessam especificamente, dr1 até drnzinho. Isso aqui era nzão. Tá, vá lá. Talvez você já esteja cansado a uma hora dessa sopa de letrinhas, integral para cá, e elementos de volume e tudo mais. Bom, em resumo, né, a gente colapsa toda essa informação num modelo que traz para nós esse fatorial, que sempre aparece por conta ali da indistinguibilidade das partículas, porém, mais importante do que isso, é o sentido físico dessa probabilidade. Tá? Isso traz para nós algo que a gente vai chamar de correlação espacial entre as partículas. O que isso quer dizer? Correlação espacial. Como que as posições das partículas são dependentes entre si. Ora, é natural que para um sistema interagente essa dependência seja estabelecida no potencial de interação. É bem intuitivo a gente pensar nisso. Você tem um sistema vamos imaginar uma coisa prática, fora de um sistema de partículas, mas vamos imaginar assim, uma mera analogia tosca. Um exemplo de um sistema de pessoas. Boto 30 pessoas dentro de uma sala de aula. E não me interessa como que essas pessoas estão se movendo nessa sala de aula. Definitivamente não me interessa, porque a parte cinética já foi resolvida lá pela contribuição ideal. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Vem cá. Qual a probabilidade desse sistema se organizar, se distribuir? Qual a chance de encontrar as pessoas em volta uma das outras nesse sistema? Uma pergunta ainda mais distante, né? Assim, mais profunda. Qual o nível de dependência das posições das pessoas nessa sala? Como é que a presença de um impacta a presença do outro? Aí você pensa, bom, se eu estou lidando com pessoas, é natural que as pessoas se organizem de uma forma
que as pessoas que se gostem mais fiquem mais próximas e as que se gostem menos fiquem mais distantes. Aí já está dada uma correlação espacial. Ela vai ser relevante quando eu impor sobre o sistema, quando ele for caracterizado por alguma interação. Agora, imagina a situação, olha, as pessoas não se conhecem e as pessoas nem se veem. As pessoas nem se conhecem nem se veem. Onde cada uma vai ficar? Cara, qualquer lugar, porque elas estão completamente ignorando a presença uma das outras. Mas se elas se percebem, então a presença de uma vai impactar na presença da outra. Isso que é a correlação espacial em alguma medida, tá? E nessa formulação como ela está expressa aí, a gente consegue ver a correlação entre uma quantidade definida de partículas, a correlação entre 3, 4, 2, entre várias, assim, vão definir a nossa... eu poderia perguntar assim, quantos grupinhos de 4 pessoas eu vejo dentro da sala? Como é que as tétrades de pessoas, os quartetos que se organizam ali dentro da sala, são função ali das interações entre elas, tá? Então, essa correlação especial está relacionada com esse tipo de coisa. E aí, naturalmente, a natureza atrativa e repulsiva do potencial é que vai dar o tom dessa distribuição de probabilidades da ocupação espacial em torno de cada uma delas. Tá? Daí a gente definição de algo que a gente vai chamar de função de correlação para N partículas. Essa função de correlação para as N partículas a gente vai definir como G de N partículas, então tem que dizer qual é o N, né? Definido dessa natureza. 1 sobre ρ elevado a N, que é se ρ, uma espécie de distribuição média das partículas no sistema, e a minha correlação espacial na forma dessa probabilidade, que vai acabar sendo expressa, né, por essa integral aí que leva em conta a presença de todas as outras e o potencial de interação. Tá? Então, só para ficar bem claro para nós, esse ρ ele é definido como N sobre V. Seria a densidade, né? Densidade ali, numérica de partículas, densidade média do meu sistema. Tá? O lance que nos importa dentro da nossa discussão é o seguinte, que se você pegar qualquer livro de termodinâmica, estatística, análise de sistemas de partículas e tudo mais, vão ser relevantes apenas as correlações para pequenos valores de N. Vou estar interessado em ver as partículas individualmente, os parezinhos, como diz o pessoal do interior, os parzinhos, e os trios de partículas. É o que acaba aparecendo com mais força nos livros textos, nas análises desse tipo de sistema e tudo mais. Então, o que eu vou dizer? Eu vou analisar as correlações individuais, correlações de pares, as correlações de trios. Né? Qual a força do meu sistema em formar parzinhos e triozinhos na sua dinâmica, né, de evolução no equilíbrio. Tá? É isso que essa propriedade estrutural quer dizer. Daí até o nome, né? Propriedade estrutural, ou seja, isso de alguma medida traz a estrutura, a forma de organização do meu sistema de partículas. Como é que ele está organizado, né? Ele está estruturado. Bom, então, a primeira delas é para o N igual a 1. A função de correlação de uma partícula. E usando ali a formulação, a notação, a gente teria essa definição para a correlação de uma partícula, né, e acaba estando ligada à probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada posição. Uma partícula qualquer. Tá? Então, para um cristal perfeito, para um sólido, essa função de correlação
unitária, para um cristal perfeito, ela vai ser periódica. Né? Qual a chance de encontrar um átomo num cristal distribuído em volume? Você vê que tem uma regularidade em função de um referencial de distância. Eu boto ali a origem do meu sistema de contagem. Eu vejo, olha, de tempos em tempos vai aparecer uma partícula aí, porque o meu cristal está organizado em uma rede cristalina que localiza muito bem a posição de cada átomo nessa rede. E se for um fluido, cara, qualquer lugar pode apresentar essa partícula, né? Porque o fluido é uma parada meio caótica, então você não está muito ligado com isso. A partícula em si, individualmente, cada uma delas, se encontrar em qualquer lugar ali, no meu volume, né? Até a gente pensa, o que é o sistema fluido, né? É o sistema que ocupa o recipiente que o reserva, né? Então, seja um gás, seja um líquido e tudo mais. Então, onde é que a minha partícula vai estar? Cara, vai estar aí, dentro do recipiente. Né? Se for um cristal, não, vai estar em locais bem definidos. Né? Agora, opa, até abrindo direto aqui, mas vai lá. Então, se a gente pegar aqui essa nossa função de correlação unitária, ou nossa probabilidade, bom, e lembrando, né, que o nosso ρ é uma distribuição de probabilidade, né? A gente tem a integral dessa probabilidade dando 1, né? Felizmente, esse tipo de coisa tem que ser consistente. Integrais de probabilidades no volume todo ali do espaço de fase tem que ser unitário, né? A soma das probabilidades é unitária, mas isso é equivalente a fazer a conta da integral de G sobre V. Né? Então, de certa forma, olha a consequência que a gente tem aqui. A integral de G dá o volume. Né? Mudando aqui de ordem, então fica meio que o sentido aí, via matemática dessas grandezas. A probabilidade e a função de correlação unitária. Ou seja, a função de correlação está fortemente associada à probabilidade. Né? Isso acho que ficou bastante evidente aqui para nós. Mas vá lá. No caso de um sistema isotrópico, né, um sistema cuja direção não impacta as propriedades do sistema, que se manifesta de forma simétrica para qualquer direção que eu o olhe, né, essa minha função de correlação unitária vale 1. Tá? Nesse caso aí do sistema isotrópico. Se não for isotrópico, aí vai ter alguma regularidade. Né? Você pensar lá numa folhas de grafite, grafeno, essas coisas. Bom, em função da posição, da direção que eu estou olhando, você tem posições mais possíveis do que outras de encontrar essas partículas e tudo mais. Né? Mas vai lá. Então, isso seria a função de correlação unitária. Beleza. Tem outra que é mais bacana, que é a função de correlação de pares. Pares, né? Os parzinhos aí. Bom, a vantagem dessa propriedade é que ela é determinável experimentalmente. Eu consigo medir esse troço usando difração de raio-x. Fala, pô, maneiro. Porque se eu faço difração de raio-x, eu consigo ter ideia de como que o meu sistema está estruturado. O pessoal de sólidos faz isso à torta e direito, para descobrir a forma do retículo cristalino, coisas desse tipo e tal. Ora, a gente está dando tratamento teórico desse tipo de grandeza. E por conta da definição, nossa função de correlação de pares, né, ela vai ter esse formato. Né? Então, vai ser integral dos outros elementos de volume, né, considerando a minha energia de interação ali entre os pares de partículas. Né? Entre os pares de partículas, obviamente. Bom, beleza. Então, só um instante. Voltar aqui. Fisicamente, essa função de correlação de pares, ela está associada à distribuição de densidade de partículas em torno de cada uma delas. Ou seja, eu posso compreender essa função de correlação de pares como um fator pelo qual eu devo multiplicar a densidade
média macroscópica, densidade que a gente chama de bulk, densidade do sistema como um todo, olhado macroscopicamente, por esse fator para dar a densidade local microscópica. Bom, vamos esclarecer um pouquinho isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que é possível escrever uma densidade local em função da distância entre os pares de partículas, pegando essa minha densidade média, multiplicando pela função de correlação de pares, né? E essa nossa G de R, de pares, ela recebe um nome clássico chamado de função de distribuição radial. Nome mais do que consagrado aí na literatura de estrutura de sistemas fluidos e sólidos. Tanto que a função de correlação integrada ao longo do volume, de cascas esféricas ali do volume, aqui o elemento esférico, né, 4πr2, para todos os raios possíveis, de 0 a infinito, resulta em n-1. Ou seja, eu vou ter a possibilidade de encontrar todas as outras partículas, né, porque se eu tenho uma na minha mão, eu tenho n-1 fora da minha mão, aí no meu entorno. Tá? Então, fazer essa integral resulta para nós em n-1, que são as outras partículas. Ou seja, o que está aqui sendo integrado é o número de partículas numa determinada casca esférica de espessura dr em torno de uma determinada partícula. Você pode imaginar, para o Lucas, por exemplo, que é o nosso Masterchef aqui do IME, fez quase sua escola de culinária lá no Le Cordon Bleu, né? Onde ele associou automaticamente esse problema à ideia de uma cebola, por exemplo. Você tem ali, né, as camadas da cebola. Essas camadas é como se fossem as nossas cascas esféricas. Aí imagina que você tem uma partícula no centro da cebola. E você está interessado em descobrir como que as outras partículas estão distribuídas ao longo das diferentes cascas ali que a cebola tem. O problema é que no cálculo a gente faz essas cascas serem muito fininhas e fazer com que haja infinitas cascas ali para a gente analisar. Então, maneira intuitiva seria essa. O que esse gráfico devolve para a gente? Esse gráfico costuma devolver para a gente um comportamento como esse para líquidos, sólidos e gases. Ou seja, sólidos fazem com que haja no seu entorno um comportamento muito bem definido em função da distância da minha partícula de referência. Líquidos são mais light, têm uma certa periodicidade, de forma que em torno de cada partícula eu tenho uma quantidade maior de partículas, aqui ó, quantidade em torno de cada uma em função da distância. E para gases é a coisa mais caótica, mais dionisíaca que a gente encontra, né? É mais espalhado possível, como se a presença de uma partícula impactasse pouco a presença de outras, né? Então a gente costuma encontrar esse tipo de gráfico, coisa facilmente calculável lá no nossa ferramenta, lá o NAMPS, né? Uma ferramenta lá que é justamente para calcular funções de distribuição radial. Você encontraria uma propriedade estrutural que caracterizaria em alguma medida o teu sistema como um gás, um líquido ou um sólido, né? Você diria, olha, o que isso quer dizer? Que há uma distância de um sigma de uma determinada partícula escolhida de forma aleatória. Esse comportamento é médio para todas as partículas presentes. Eu tenho, em média, 3 partículas vizinhas ali, como se fosse uma espécie de camada, né? Como se o meu líquido, por exemplo, fosse uma espécie de uma cebola frágil, com alguma densidade, mas que vai se diluindo aí com a distância. Agora, um sólido, bom, vamos imaginar ali uma estrutura reticular, né, um cúbico de corpo centrado. Em torno de cada partícula, a uma distância de um sigma, eu tenho outras 6. Pô, isso é bem razoável,
né? Na média eu tenho ali o 3,6 para algum defeito, alguma coisa assim e tal, né? Corpo um sistema cúbico de corpo centrado estaria mais ou menos nessa direção. Tá, beleza. Outra interpretação. A gente tem um número provável de partículas em determinado elemento de volume, dr2, dado que tem num de referência, né? E aí isso vai ser igual ao número provável de partículas nos dois elementos de volume sobre o número provável de partículas no nosso elemento de volume de interesse. Tá, mas ok. Algumas propriedades básicas aí da nossa função de correlação. Para R tendendo a infinito, para R tendendo a zero, G tende a zero. Para R tendendo a infinito, R tende a 1. Existe uma outra forma de escrever, que é a função de correlação líquida ou total. Simplesmente pega o nosso Gzinho, coloca na forma de um Gzão e desconta uma unidade. Para não ficar aquele 1 ali deslocado, como no gráfico anterior. Opa, desculpa. Aqui ó, a gente tem o 1 marcando, né? Como essa grande referência, a Gzão fica com a referência lá no zero. Tá? Mas, mais do que isso, ela pode ser aproximada por um comportamento exponencial dessa natureza. 1 sobre R, exponencial de menos R sobre Xi. Xi é uma propriedade importante quando a gente está avaliando esse tipo de sistema, né, dessa aproximação, que é chamado de comprimento de correlação. E aí eu retomo a discussão. Qual é a retomada? No ponto crítico, comprimento de correlação também diverge. E essa é a justificativa microscópica geralmente usada, tradicionalmente usada, para explicar a divergência crítica. Como se o meu sistema passasse a ter uma dependência radical, quase que completa, das posições das partículas entre si. Como se fosse uma espécie de maçaroca coesa, compacta, todo mundo depende de todo mundo. Fala aí, Lucas. É justamente sobre isso que eu não estou entendendo. Como assim, na ponto crítico, esse máximo ali da GDR do líquido, ele vai mudar essa ordem, né, do comprimento de correlação? Isso. Por que isso acontece, né? No crítico ele vai acontecer, né? Uhum. Ou seja, o crítico no sistema crítico você tem uma mudança estrutural gigante. Isso. E aí uma forma de você conseguir relacionar isso teoricamente é com a função de distribuição radial. Uhum. Se a gente tivesse acesso à simulação desse sistema crítico. Uhum. Mas também você pode relacionar com essa função de distribuição, com esse comprimento de correlação. Uhum. Uhum. Exatamente. Né? Então, algo que se observa do ponto de vista microscópico associado à criticalidade é que na vizinhança do ponto crítico o comprimento de correlação também diverge. Aumenta assombrosamente, indicando que o meu sistema passa a ter uma dependência das partículas umas das outras. O meu sistema deixa de ser um conglomerado de partículas que tem sua vida mapeável individualmente e se influenciam naturalmente, mas agora gerou uma coisa muito radical, onde a posição, por exemplo, de todas as partículas está completamente definida pela posição das outras. Não é nem mais uma dependência, né, por conta das interações, mas a definição. Eu passo a ter um comportamento coletivo. A coletividade é que define o teu sistema crítico. Isso é a interpretação causada pela divergência do comprimento de correlação. Fala aí, Lucas. Se a gente pegar o exemplo da água, a água no líquido, água líquida, desculpa, né? Água líquida. Certo. Aí a gente vai congelando ela. Ela vai passar por uma transição de fase. Uhum. Mas quando ela passa por uma transição de fase ali, ela tem um certo ordenamento dos cristais de gelo. Uhum.
que vai alterar a função de distribuição radial. Vai deixar de ser uma coisa de um pico só, né, líquido, né, na 1, e vai começar a ter alguns picos e vales ali na função de distribuição radial. Como mostrado ali na figura. Exatamente. Ah, tá. No mesmo sistema ele vai fazer o cálculo desse comprimento de correlação. Uhum. Então, aqui, o sólido seria a tua água, com os picos bem definidos para cada posição. O líquido, com essa oscilação. E o gás, totalmente à la vontade. Mas quando a gente chega na vizinhança do ponto crítico, é como se desse uma espécie de crash nessa função de correlação. Eu passo a ter algo que explode. Elas estão profundamente dependentes uma das outras. O que eram antes uma probabilidade de encontrar e tal, esse troço passa a ter um comportamento meio que indefinido, porque está tudo dependente completamente uma das outras. O sistema passa a ter uma natureza coletiva. Agora, a gente precisa tomar cuidado com esse discurso, porque isso é um fenômeno que acontece ali na chegada do ponto crítico. Porém, não justifica a existência do ponto crítico. Só que esse é o primeiro argumento de natureza microscópica que a gente encontra, porque o comprimento de correlação é uma grandeza microscópica, que está associado à divergência das propriedades macroscópicas. E aí, bom, por conta disso, você vai. Então, se o mundo macro depende do mundo micro, o que acontece no mundo macro está logicamente associado a essa divergência do comprimento de correlação, né? Se está dando ruim lá no micro por conta disso, que é verificável, então essa é a justificativa do que acontece lá no mundo macro, né? Então, na verdade, que a gente acaba se deparando estamos diante de um fenômeno microscópico associado à criticalidade. Fenômeno microscópico. Em parte, isso justifica o comportamento macroscópico. Mas aí você pode se perguntar naturalmente, mas vem cá, por que o comprimento de correlação diverge no ponto crítico? Né? Porque aí, beleza, mas vem cá, por que isso acontece? Bem-vindos às perguntas abertas em 2020. Até hoje ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Criticalidade, então, se torna um desafio teórico em 2020, porque esse fenômeno microscópico ainda não foi completamente elucidado. Estamos diante de um assunto aberto no âmbito da física, que é explicar essa natureza microscópica do comprimento de correlação. A relação do mundo micro e macro, isso já foi meio que tratado e o pessoal ficou de boa. Ah, beleza, acato isso aí, show. Vale, se diverge, tem expoente crítico para o comprimento de correlação, né? Eu consigo mapear como que ele aumenta, faço a relação de todos eles lá do nosso amigo Idon, né? Consigo essa comparação, pô, beleza, deu conta. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Fechamos o arco, voltamos para a criticalidade. Vem cá. O que a teoria clássica falha? Essa que acaba sendo a grande pergunta. Por que o Landau, com a sua ideia, não fechou ali completamente a questão? Por que o próprio Idon, né, melhorou, obviamente, mas ainda foi com argumento de potencial, ele só escreveu o potencial de uma forma mais adequada, e aquilo trouxe resultados muito satisfatórios, mas ainda assim não se encontrou uma questão mais do ponto de vista microscópico associada a esse fenômeno da criticalidade. Porque nenhum deles levou em conta algo que pra gente, nós, aqui nesse pequeno grupo, já somos capazes de pensar, mas até agora a gente não colocou em pauta dentro dessa discussão. São as flutuações.
A gente trabalhou com tudo de forma analítica, regular, suave, contínua e tal. Mas vem cá, e o que está acontecendo lá no mundo micro? As flutuações típicas do meu sistema microscópico, né? Esse equilíbrio dinâmico que faz, como a gente viu nas simulações lá, dinâmica molecular, regiões de vazio, regiões de cheios, as moléculas estão indo e tal, não sei o quê. O que rola com as flutuações do meu sistema lá na vizinhança do ponto crítico? Isso foi desprezado até o momento, tá? Então a estratégia do Landau não levou em conta esse fator. O lance é que na vizinhança do ponto crítico, o meu parâmetro de ordem, no caso de sistemas fluidos, aquela variação, né, de massa específica do fase líquida e gás, oscila muito, a flutuação oscila muito, fazendo com que o novo comprimento característico do meu sistema seja o comprimento de correlação. Ou seja, se há algo que caracteriza o meu sistema na vizinhança do ponto crítico, do ponto de vista macroscópico, não é mais as dimensões associadas às interações, como o sigma, que está lá no nosso potencial de interação. O que caracteriza agora é o comprimento de correlação. Ele passa a ser a medida que dá o tom do comportamento do nosso sistema. Porque esse sigma passa a ter uma dimensão muito maior do que o alcance das forças intermoleculares. Eu lembro de um trabalho que fala o seguinte: o sigma, o comprimento de correlação, passa a ter dimensões macroscópicas. Ora, bolas! Eu estou com uma propriedade de natureza microscópica que no ponto crítico passa a ter dimensão macroscópica. Já saiu completamente da escala do que eu estava querendo analisar, mas fez uma transição ali de comportamento muito radical. Esse tipo de coisa, avaliado experimentalmente, sistemas coloidais, vendo as magnitudes das flutuações de ocupação espacial desses sistemas e tal, a gente está lidando com coisas, 2014, Nature, não é um assunto morto, antes pelo contrário, um assunto que ainda está quente, ainda gerando trabalhos em torno dessas pesquisas. Então, aqui você tem medidas, né, em escala do sistema, que é a comparação dos tamanhos, né, em função da proximidade do ponto crítico. Eu vou colocar esse trabalho lá na nossa pastinha para vocês darem uma olhada. Esses artigos da Nature são muito curtinhos e bem ilustrados, bem escritos e tal, então é bem ilustrativo esse trabalhinho. Outro recente que encontrou na vizinhança do ponto crítico uma propriedade, esse trabalho aqui, 2019, tá? Vendo que na vizinhança do ponto crítico, uma propriedade matemática dos sistemas dinâmicos associados ao caos, né, justamente essa desorganização do sistema e tal, blá, 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 diminui drasticamente. Para um químico talvez seja um pouco pesado, mas assim, faz parte da discussão atual, né? Os expoentes de Lyapunov decrescem drasticamente na vizinhança do ponto crítico. Consideração feita por esse artigo da Nature 2019, vendo, a partir de simulações moleculares, como que um parâmetro que define o nível de caoticidade do sistema diminui na vizinhança do ponto crítico, evidenciando, por conta do potencial de interação, uma grandeza mensurável, né, para avaliar, justificar a ocorrência desse comportamento. Então, o saldo disso é o seguinte, que a criticalidade, na verdade, leva em conta as interações e as flutuações do meu sistema. As flutuações passaram a ter um comportamento que até então não foram considerados na nossa abordagem teórica. Tudo o que a gente considerou de termodinâmica e estatística convencional para que interações, mas parece que agora esse fator se tornou chave
para dar conta desse fenômeno. Beleza. Nesse contexto, mais ainda nos anos 60, surge um camarada chamado Liu Kadanoff. Ele faleceu há poucos anos atrás, mas um camarada que teve uma brilhante ideia. Ele falou o seguinte, olha só, beleza, fruto lá do trabalho do Idle e tal, essa tentativa de descrever o sistema, vamos incorporar a divergência do comprimento de correlação na nossa abordagem, na nossa análise. Tá? E aí o nome que se deu a essa construção dele chama blocos de Kadanoff. Qual a intuição do cara? Seguinte, olha só. As interações efetivas no sistema, as interações que precisam ser consideradas nas flutuações do meu sistema, acabam levando a uma extensão para a definição do parâmetro de ordem. Então, o nosso φ, lá, o parâmetro de ordem, acabam precisando estar relacionados à nossa função de correlação dessas interações que efetivamente acontecem no sistema. Mais do que diferença de massas específicas e tal, eu estou interessado no que está acontecendo do ponto de vista microscópico. As interações efetivas. Só faz sentido falar interação quando eu estou pensando no mundo micro. Bom, e aí, na conclusão do Kadanoff, o sistema crítico ele é invariante em todas as escalas de comprimento. A divergência não depende de propriedades microscópicas. Depende desse comportamento coletivo dado pelo comprimento de correlação. Existem ainda classes de universalidade. Em função do sistema que eu estou analisando, existem meio que grupos de comportamentos críticos qualificáveis, separáveis em classes diferentes, grupos, que vão levar a expoentes críticos universais característicos. Mas, para nós, aí vem o grande enunciado, trabalho de Kadanoff, fluidos e sistemas de Ising em 3D pertencem à mesma classe de universalidade. Com isso, eu posso estudar a divergência de um sistema fluido usando o modelo de Ising em 3D. São sistemas caracterizados por as classes são definidas pela natureza das interações e tudo mais. Então, o sistema de Ising em 3D são sistemas de interações de curto alcance, coisas desse tipo. Fluidos e Ising em 3D pertencem à mesma classe de universalidade. Então, a gente pode investigar essa divergência usando simulações de modelo de Ising em 3D, fazendo medidas experimentais em fluidos e tudo mais. Passou a ter uma simbiose dos nossos sistemas magnéticos lá de spin aos sistemas fluidos no Ising em 3D, que não tem solução analítica conhecida até hoje. Por isso que eu acho que quem resolver leva o Nobel de cara, assim, pá, toma para você, né? Não sei se é matematicamente um problema com solução, né? Não sei se ele é um problema com solução, mas se for, se alguém resolver, está resolvido aí o grande dilema aí, o grande calcanhar de Aquiles, melhor, da termodinâmica estatística moderna. Resolver isso em 3D que você resolve toda a problemática dos fluidos. Para o Kadanoff, o que significa um sistema crítico ser invariante nas escalas de comprimento? Eu posso ir obtendo réplicas do meu sistema por recortes dele e eu continuo observando o mesmo comportamento em termos de distribuição, de flutuação e tudo mais. Como se o fato de eu ir reduzindo o meu sistema não me levasse, por exemplo, que poderia acontecer numa bifurcação em me reduzir a um comportamento do tipo ou gás ou líquido, num sistema bifásico. Mas um sistema crítico eu vou reduzindo. No final, eu continuo tendo aquela aleatoriedade como se, na verdade, o que definisse o meu sistema fosse uma espécie de causa absoluta, né? Então, em termos mais matemáticos, o que se diz
é que o sistema assume dimensão fractal. Né? Eu vou aplicando operações de cortes e tudo mais, e o meu sistema vai mantendo a mesma regularidade. Coloca um vídeo qualquer no YouTube, bota fractal, você vai ver que o troço tem um comportamento infinito e completamente definido por uma regra de construção que gera umas figuras muito bonitas, inclusive. Isso foi tão insano, né? Essa possibilidade, essa intuição do cara, vocês encontram coisas dessa natureza. O trabalho é 2017. Implicações filosóficas do trabalho de Kadanoff na teoria aí de grupos de renormalização, que é justamente a teoria que embasa, quer dizer, o trabalho do Kadanoff embasa essa teoria, né? Implicações filosóficas. Bom, falei aqui de grupo de renormalização porque é o que vem na sequência. Kenneth Wilson, 1971, formaliza a intuição do Kadanoff e cria o que se chama teoria de grupos de renormalização. Nobel, basicamente Nobel com um trabalho só. Um cara que estava lá meio abandonado, meio que improdutivo e tal, ele sistematiza a intuição do cara e gera uma teoria nova que dá conta dessa reescala do sistema infinitamente, permitindo assim obter com precisão completa os expoentes críticos do fenômeno da criticalidade. E aí você tem os processos, né, de redução de graus de liberdade, reescala do sistema, decimação, renormalização e tal, né, que você vai diminuindo o tamanho do sistema, mexendo o tamanho do sistema, vendo como que o sistema pode flutuar em termos de graus de liberdade e tudo mais. Bom, é algo que, assim, isso é um curso à parte, mas para vocês terem estrutura de raciocínio na cabeça, Kenneth Wilson, Nobel, por conta da teoria de grupos de normalização, que dá conta desse fenômeno crítico, em termos dessa construção. Beleza. Aí a gente tem um resumo, né, das propriedades diversas, compressibilidade isotérmica, CP, a nossa diferença ali de massas específicas, né, parâmetro de ordem, compressibilidade isotérmica, tensão superficial, todos definidos em termos de divergências, leis de potência, com coeficientes, expoentes definidos pela teoria de grupos de normalização, terceira casa decimal, e seus valores correspondentes na análise clássica. Modelo de Landau. Como é que? Completamente diferente, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Para o Landau seria meio, para o grupo de normalização 0,326. Então, um é 0, o outro é 0,110. Né? Então você tem essa distinção. Aí você, dando conta das flutuações, compreende correlação e tudo mais, você consegue chegar nesse nível de descrição, que aí vai ter uma adesão a dados experimentais daqueles coletados lá no espaço com grande acurácia. O que vem depois disso? Vamos acabando. Anos 80, Jan Van Sanders, lá nos Estados Unidos, quer entender como é que se dá a transição contínuo clássico crítico, tá? E aí os trabalhos de crossover, né? Essa transição. E aí ele, junto de um colega de trabalho russo radicado lá nos Estados Unidos, o Anisimov, né, dão quase que o tom de uma grande linha de pesquisa para investigar, beleza, já entendemos o clássico, sempre foi entendido, já entendemos o micro crítico, grupo de renormalização, e vem cá, como é que a gente descreve continuamente essa transição? Os trabalhos do Sengers, que eu já tomei um pito dele no e-mail, que ele mandou diretamente para mim, um e-mail dizendo o seguinte: você esqueceu de considerar esse trabalho aqui. Eita, o cara tá atento, né? Eu meti o pé na área dele, ele, não sei se gostou ou não gostou, ele só se limitou a dizer que eu tinha esquecido de mencionar um trabalho. Mas vai lá.
E hoje essa teoria de grupos de normalização, quer dizer, hoje, né, há tempos atrás, aplicados em outros tipos de sistema, como sistemas químicos reacionais, definição de equações de estado de ultra precisão, né, trabalhos diferentes aí, algo mais ligado ao lado da química, e outras coisas, como por exemplo, abordagem de grupos de renormalização para psicologia de massa e acoplamento social de sistemas de muitos corpos, uma teoria de grupos de normalização para evolução cultural. A gente está diante de algo que, do ponto de vista da termodinâmica estatística, é comparável à revolução da mecânica quântica lá para as partículas fundamentais. A teoria de grupos de normalização é, entre aspas, o equivalente à mecânica quântica para os sistemas microscópicos. O que, para a mecânica quântica, está interessado nos sistemas muito pequenininhos, aqui a gente está interessado nos comportamentos de grupo e esse limite dos comportamentos de grupo que são encontrados ali no ponto crítico. Agora, sistema sem interação não tem ponto crítico. O ponto crítico ele nasce por conta da interação do sistema. E aí o pessoal começa a expandir o conceito. Ah, beleza, vou ver pessoas. É possível associar um tipo de coisa como essa? Eu vi um trabalho recente, foi depois desses aí, fazendo uma análise de teoria de grupos de normalização no processo eleitoral, vendo transição de fase nesse tipo de coisa. A eleição dos Estados Unidos e tudo mais. Isso passou a ser uma nova estrutura de trabalho, né? Uma nova estrutura de trabalho que permite a gente refletir sobre sistemas interagentes, né? Sistemas de partículas, seja lá o que for, um sistema de muitas partículas interagentes, e botar o nosso ponto crítico e as divergências nessa vizinhança e tudo mais como algo que caracteriza uma transição muito específica desse sistema que acaba meio que dando um comportamento limite dessas transições de fase e tudo mais. Lembrem-se do trabalho do Guggenheim, lá em 1945. O sino lá do diagrama de fases definidos em termos de grandezas reduzidas. Ora, se eu defino, então, alguma grandeza associada a um comportamento crítico desse tipo de coisa, como está aqui, será que a gente não consegue observar transições de fase comportamentais, mapeando o sistema como um sistema interagente dessa natureza e tal? Isso é o que está agora fervilhando aí em termos de aplicações mais amplas de termodinâmica estatística associada ao problema da criticalidade, né? Para além do que está no livro de simplesmente calcular propriedades críticas, isso aí está resolvido, entendeu? Você pode pegar um sistema particular, calcular com mais precisão uma determinada grandeza, tal, isso tem seu valor, isso é prático para a engenharia, mas do ponto de vista teórico, isso abriu um novo campo de reflexão, que é o limite das interações para sistemas interagentes, né? Redundante, mas é isso. Isso é bacana pra caramba, né? Eu acho, pelo menos. Então é isso, assim, eu acho que demos um ar, fechamos essa discussão. Pergunto para fechar, passando um pouquinho aqui da hora, mas só para, se tem alguma pergunta crítica para fazer, né? Não posso perder a piada, mas senão a gente interrompe aqui a gravação. Lucas, Leão, Berta, tem um comentário, crítica a fazer? Não tenho nenhuma crítica, é tudo uma coisa suave mesmo, no momento. Suave na área. Suave na cabeça do Lucas, né? Suave. E aí, Lion, fala aí. Acredito.
Como Tá é que é? ok. Tá. Tá ok. Não, eu tava vendo, acho que eu tava vendo hoje sobre esse Kadanoff, estava em algum lugar, acho, falando sobre ele hoje. Eu acho que quem Ah, no tinha que ter Frankel. ganhado o Nobel era o Kadanoff, entendeu? Ah, é. Deveria principal. Mas quem levou a fama foi o Kenneth Wilson. Levou o Nobel fácil, com um trabalho assim. Falei, caramba. Né? Mas. Bom, pra gente fechar nossa. Semana que vem, então, vamos trabalhar com propriedades de transporte sob uma abordagem da termodinâmica estatística. Propriedades como, por exemplo, viscosidade, condutividade térmica, difusividade, que são propriedades associadas ao problema de termodinâmica de não equilíbrio. A gente vai dar uma passada, uma rápida tocada nesse ponto, fechando o último capítulo do nosso curso. Tá? E aí vocês ficam minimamente alfabetizados, salvo qualquer limitação minha aqui, ter falado besteira para vocês, dessa nossa jornada. Então, assim, encerro a gravação de hoje. Beijo nas crianças, até a próximo encontro, próximo capítulo, próximo tema, na quinta-feira.